Fala comigo, sou o professor Marco Abreu e eu estou virtualmente aqui hoje no Parque Ipanema porque o tema do bloco número 2 é meio ambiente, então roda o vídeo aí. Então, antes da gente começar as atividades do oitavo ano, gostaria de esclarecer alguns conceitos importantes de geopolítica. Geopolítica aí é uma parte no ramo de estudo da geografia que se preocupa em estudar as relações de poder entre os estados, né, entre os países, sejam essas relações pelas vias democráticas, diplomáticas ou pelas vias militares. E aí a gente tem conceitos importantes como o conceito de Estado, nação, território, país, sociedade e cultura. Bom, o que é nação? Aqui o texto diz assim: olha, grupo de pessoas que compactua de uma identidade cultural própria e que constitui uma sociedade politicamente organizada com leis e governos próprios e que habita um determinado território. Então, para ser uma nação, você tem que ter um grupo de pessoas, ou seja, um povo, que tem que ter uma identidade histórico-cultural, ou seja, compartilhar a mesma língua, mesma religião, mesmos hábitos, costumes, festas, roupas, etc. E ocupar uma parte da superfície terrestre delimitada que a gente chama de território, portanto, formando aí uma nação. Né? É, Outro conceito importante, Estado-nação, ou Estado nacional, né? Um conceito mais recente, ali, por volta do século XVIII, que se formou esse conceito de Estado-nação. Uma nação soberana, ou melhor, independente, e reconhecida internacionalmente. Então, para ser um Estado-nação, você tem que ter um povo com uma identidade histórico-cultural bem construída, ou seja, uma nação, ocupando um território, mas que possui um governo próprio, soberano, com suas leis próprias, né? Com o governo escolhido, né, pelos seus representantes aí do povo, que determinam suas leis, suas normas, a cobrança de impostos e que, portanto, formam aí um Estado-nação ou Estado nacional. O conceito de Estado, né, se a gente tirar a palavra nação ou a palavra nacional, somente a palavra Estado, né, e tem dois sentidos. A palavra Estado, em seu sentido político, pode ser usada em duas concepções. Tá? Vamos ver. Primeiro, Estado grafado com a letra E inicial maiúscula. É o conjunto das instituições, governo, forças armadas, funcionalismo público, que controlam e administram uma nação. A gente pode também se referir ao Estado como poder político, ou seja, é o conjunto de instituições que controlam o território e a nação de um país. Já a palavra, vamos ver alguns exemplos, né? Estado brasileiro, Estado italiano, Estado japonês, Estado palestino, Estado sudanês. Já a palavra Estado com E minúsculo corresponde à divisão interna de alguns estados, ou seja, alguns estados nacionais que formam uma federação, como o Brasil ou os Estados Unidos. Né? Vamos ver alguns exemplos. Ó. No Brasil, a gente tem Estado de Minas Gerais, Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Estado do Ceará. Nos Estados Unidos, Estado do Texas, de Ohio, da Califórnia, do Arizona. A gente faz essa confusão porque, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a gente chama essas divisões do território nacional de estados, né? Mas nem sempre é assim em outros países. Então, temos, assim, um Estado federal, uma União, com seus respectivos Estados-membros, que a gente chama de UF, ou Unidades da Federação ou Unidade Federativa. No caso do Brasil, são 27 estados mais o Distrito Federal. Essa confusão se faz porque o Brasil segue o mesmo modelo dos Estados Unidos, sendo que em outros países essas divisões internas do território recebem outros nomes. O mais comum é esse aqui, a província. Na Argentina e no Canadá usa-se a palavra província. Então, olha, eles moram na província do Quebec, no Canadá. Eu moro na província da Patagônia, na Argentina. Na França, se usa o nome departamento. Né? Eu moro no departamento da Normandia, na França. No Reino Unido se usa a palavra condado. Na Itália, a região, né? Região do Vêneto. Na Rússia se usa a divisão como nome de república. República de Vladivostok, República da Sibéria, e assim por diante. Embora vulgarmente a palavra país seja também usada como sinônimo de Estado, essas duas palavras não significam a mesma coisa. País tem uma conotação mais física, mais ligada à questão do território, parte da superfície terrestre. Já a palavra Estado tem uma conotação mais política, né?
conjunto de instituições, né, o poder executivo, legislativo e judiciário, que comandam, que ditam as regras de um determinado país. Então, um país é uma porção da superfície terrestre, quando essa terra, entre aspas, né, no decorrer da história passou a ser controlada por um governo, por um Estado, por um poder político que exerce a soberania sobre ela, então o Estado transforma essa terra em território. Ou seja, a gente chama isso de territorializar, que é impor limites, fronteiras, e dentro desses limites, dessas fronteiras, a gente coloca regras. A gente chama isso em geografia de territorialização. O território, então, olha, o território está ligado ao poder, dominação e conquista. A gente fala muito sobre território lá no sexto ano. O território é uma parte do espaço geográfico que é delimitada por fronteiras, e dentro dessas fronteiras existem lá as relações de poder, né, podendo esse território ser contíguo ou fragmentado, né, pode ser separado em partes, como por exemplo o território dos Estados Unidos, que tem o Alasca, que é um pouco distante do restante do país, variando de um quarteirão, que é dominado, por exemplo, por uma quadrilha de traficantes, ou até mesmo um bloco de países constituído, né, como, por exemplo, os membros da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Já o conceito de território nacional é a parte do espaço terrestre sobre a qual determinado povo exerce poder ou domínio, desenvolvendo atividades políticas, econômicas e sociais com autonomia e organizando esse espaço de acordo com suas necessidades e seus interesses. E eu coloquei essa charge aqui para mostrar, para exemplificar o conceito de território nacional. Então nós temos aqui o território nacional brasileiro dentro dessa cerquinha aqui, né, ilustrativa, metafórica e tal, mas dentro desse limite valem as leis do Estado brasileiro. A Constituição Federal ela vale apenas dentro dessa cerquinha aqui, ó, que equivale na parte da superfície terrestre que está sobre a administração do Estado brasileiro. Então, alguns documentos importantes, como por exemplo, né, a carteira de identidade, a carteira de motorista, CNH, carteira de trabalho, o título de eleitor, os diplomas de curso superior. Esses documentos eles são válidos apenas dentro do território nacional. Se você ultrapassar essa linha aqui e for para outro país, você precisa de autorização do governo daquele país para exercer uma profissão, para poder dirigir um automóvel, né, para exigir direitos, enfim. Então, os documentos, as leis, as normas, os impostos, elas valem dentro do território nacional. Então, ó, a Lei 8.617 do Brasil, de 1993, diz que a soberania do Brasil estende também ao mar territorial, ao espaço aéreo, né, bem como ao seu leito e subsolo, porque o território não é apenas a superfície terrestre, mas o que há debaixo dela, que é o subsolo. As riquezas do subsolo, elas não podem ser exploradas sem que o governo, sem que o Estado brasileiro conceda o direito para uma pessoa, para um grupo de pessoas, uma empresa. O espaço aéreo também pertence, o espaço aéreo sobre o território terrestre, sobre o mar territorial brasileiro, pertencem ao Estado brasileiro e ele controla o tráfego de aeronaves nesse espaço aéreo, e também o mar territorial, que nós vamos falar agora. Então, o mar territorial é a zona econômica exclusiva. Então, nós temos uma pequena faixa aqui, né, que se estende a 22 quilômetros ou 12 milhas náuticas, né, contando da costa em direção ao oceano. É onde o Brasil pode fiscalizar as embarcações e impor a sua legislação. É a Marinha do Brasil que faz essa fiscalização das embarcações que trafegam nesse mar territorial. Seria essa primeira linha aqui mais estreita junto à costa brasileira. Já essa linha um pouco mais espessa, né, e ela faz aqui umas curvas para abordar aqui o arquipélago de Fernando de Noronha, o arquipélago de Trindade Martim Vaz, equivale à zona econômica exclusiva. Dentro dessa zona econômica exclusiva, o Brasil é dono de todas as riquezas das águas do subsolo, até uma distância de 370 quilômetros. Então, riquezas como, por exemplo, o sal, o petróleo, a pesca, o Brasil tem direito exclusivo de exploração dessas águas, né? Então, empresas e instituições de outros países que querem explorar essa zona econômica exclusiva, elas precisam pedir a autorização do governo brasileiro para explorá-la.
Já sociedade e cultura também são dois conceitos importantes. Sociedade é um grupo de pessoas que vivem numa comunidade organizada politicamente por um Estado. Então, sociedade é o conjunto de cidadãos, as pessoas que vivem dentro de um país, que têm os seus direitos e têm os seus deveres, que votam, que pagam impostos, né, que cumprem todas as suas obrigações com o Estado brasileiro. Essas pessoas fazem parte da sociedade. Mas por que ela é diferente de nação? Porque para você fazer parte de uma nação, você tem que comungar de uma mesma identidade histórico-cultural. Tem que falar a mesma língua, mesma religião, mesmos hábitos, mesmos costumes. E muitas das vezes podem existir várias nações dentro de um mesmo território, fazendo parte da mesma sociedade? Sim. Por exemplo, no Brasil, nem todo mundo fala português. Então nós temos aí os povos indígenas, as nações indígenas, que têm costumes diferentes, religião diferente, têm língua diferente. Então essas pessoas, elas fazem parte de outras nações, mas fazem parte da mesma sociedade, porque são pessoas de direito, são cidadãos. Então essa é a diferença de sociedade para nação. E o que une a questão da nação? É a cultura. Então, o que é a cultura? A cultura é o aspecto que melhor caracteriza os grupos humanos. Ela se refere a um passado histórico comum, costumes, formas de comunicação verbal, a forma de escrever, a arte, as tradições, né? E entre as características culturais a gente tem que destacar duas, que são a língua e a religião. Então, a língua é o principal elemento unificador de uma nação. A gente tem exemplos assim, por exemplo, na Espanha, a gente tem várias nações dentro do território espanhol. Já na fronteira da Espanha com a França existe um povo chamado povo basco. O povo basco vive dentro do território espanhol e território francês, mas não falam nem francês nem espanhol. Tem uma língua própria e uma cultura própria que é o povo basco. Uma outra parte do território espanhol nós temos ali a Catalunha, uma região da Espanha onde se fala o catalão, que é uma variação aí do latim, mas que não é igual ao espanhol. Então, portanto, essas pessoas fazem parte de uma outra nação que vive dentro do mesmo território. A maior nação que vive em territórios alheios, que não possui um território próprio para exercer sua soberania, o caso mais conhecido é a nação curda do Oriente Médio, que vive em territórios da Síria, do Irã, do Iraque, espalhados ali pelo Oriente Médio, sem ter o seu próprio território. Bom, então aqui ó, a dança, né, pode ser vista aí como um aspecto importante, né? Aqui é o tango argentino, a dança Apsara no Camboja, que é a dança tradicional andina no Cusco, no Peru, né? A dança de guerreiros Maasai no Quênia, na África. Então a dança é também um dos elementos importantes da unificação de um povo através da sua cultura. Bom, passando então para as atividades de geografia dessa semana, a gente tem o seguinte: as atividades começam lá na página, deixa eu ver aqui, página 20, né? 20 não, começa na página 19, a atividade número 12 de geografia. A princípio é pedido para a gente ler um texto e analisar o mapa para responder as questões A e B. O texto se chama Conflitos Ambientais e Mulheres na África. Então diz assim, o relatório de Edwin Perry, Jerry Potgieter e Urmila Bob destaca as ligações entre os conflitos ambientais e as mulheres. Os autores se juntam à crescente atenção dada por movimentos de mulheres, organizações não governamentais, ONGs e pesquisadores, entre outros. A violência contra mulheres, bem como a necessidade de examinar suas ligações com situações de conflito. O relatório afirma que a violência contra a mulher ocorre mais frequentemente durante os períodos do conflito, principalmente quando o tipo de conflito vivenciado é caracterizado por violência física e ocorre em sociedades que tendem a ser patriarcais. A vulnerabilidade das mulheres aumenta significativamente em períodos de violência e os conflitos ambientais não são exceções. Este aspecto é particularmente importante porque os conflitos ambientais muitas vezes geram desalojados, migrantes e ou refugiados. Aqui ó, a gente tem aqui uma imagem de duas mulheres, né? Provavelmente transportando água. Então é uma guerra por água, uma guerra, um conflito ambiental em um país africano. A legenda não fala muito bem qual país exatamente seria esse, mas as mulheres é que são as que mais sofrem nos períodos em que os países estão em conflito. Na página seguinte, a gente tem aqui um mapa que diz assim, o título é
Guerras esquecidas. Conflitos na África e no Iêmen não despertam tanta atenção internacional. Então, esses conflitos passam desapercebidos pela opinião pública. Então, países aqui como Nigéria, Níger, Chad, Camarões, o Congo, o Sudão do Sul, né, o país mais recentemente criado aqui na África, a Somália e o Iêmen aqui no Oriente Médio, passam por conflitos ambientais, por conflitos armados e que a opinião pública dá pouca importância para eles. O texto 1 nos traz situações de conflitos e tensões que acontecem na África. O mapa nos mostra alguns conflitos e tensões existentes na África e no Oriente Médio. Nessa perspectiva, analise o texto e o mapa para responder as questões abaixo. Marque a opção correta, a resposta correta, de acordo com o texto e com o mapa. A primeira diz assim: questões ambientais estão relacionadas com as questões sociais, mas não são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. Então a gente tem que refletir: será que as questões ambientais e as questões sociais elas não são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade? Né? É uma coisa assim que está bem na cara aqui que está errado. Questões ambientais estão intrinsecamente relacionadas com as questões sociais, ou seja, pensar em meio ambiente e na melhoria das condições de vida da sociedade é o mesmo que pensar em questões socioambientais positivas e sustentáveis. Depois a outra questão diz assim: desastres socioambientais não interferem na qualidade de vida das pessoas. Como não interferem, né? Aqui as pessoas, aqui as duas mulheres, estão transportando água de um açude para realizar aí as suas atividades em casa. Por isso, o texto 1 e o mapa não estão relacionados com as questões socioambientais. Em contextos de desastres sociais, apenas as mulheres são afetadas. Aí eu queria dar uma dica para vocês: o seguinte: questões que tentam reduzir, minimizar o problema ou negar o problema, geralmente são as questões que estão erradas. Olha, não são importantes. Aqui diz, olha, não interferem, não interferem na qualidade de vida. Apenas, né? Questões que têm apenas, somente, que limitam a afirmação, geralmente são as questões que estão erradas, tá? Na letra B, marque a opção correta. O texto informa que a violência contra a mulher ocorre mais frequentemente durante os períodos de conflito. Será que é isso que o texto afirma? O texto informa que a violência contra a mulher ocorre mais frequentemente quando não há conflito. Olha, não. O texto está falando de conflito. Então, como que não há conflito, né? Então, uma questão bem errada. O texto não apresenta conflitos e tensões. Pelo contrário, o texto mostra muitos conflitos e tensões que não têm importância na opinião pública. O texto apresenta conflitos, mas não cita a questão da violência contra a mulher. Cita sim, tem inclusive destaca aqui duas mulheres na fotografia. Em seguida, nós temos aqui na página 21, né, mais um texto. O texto e a imagem abaixo para responder as questões C e D. O texto da BBC tem o título de Desmatamento na África é 4 vezes a média mundial, dizem organizações não governamentais, ONGs. As florestas da África estão desaparecendo em um ritmo 4 vezes maior do que a média mundial, de acordo com um relatório de uma coalizão de ONGs. Aí eu peguei aqui uma tradução desses nomes aqui em inglês, vou mostrar para vocês. Iniciativa de Direitos e Recursos. E o outro nome que a gente tem aqui, vou mostrar de novo. O relatório intitulado Avaliação da Posse da Floresta Tropical, Tendências, Desafios e Oportunidades. Voltando aqui para o nosso texto, diz que mudanças no regime de propriedade poderiam ajudar a interromper o desmatamento, tornar mais lentas as mudanças climáticas e aliviar a pobreza. Menos de 2% das florestas da África estão sob controle de comunidades, em comparação a cerca de 30% na América Latina e Ásia, disse a organização que trabalha para aumentar o controle comunitário sobre florestas em várias partes do mundo. O estudo foi apresentado na capital de Camarões, Yaoundé, durante uma conferência de representantes de comunidades de florestas da África, América Latina e Ásia. Em seguida mostra aqui uma fotografia de várias árvores derrubadas, né? Segundo o texto 2
que ações poderiam levar à diminuição do desmatamento na África. Então, o texto 2 é esse daqui. Ó. Então, ó, o que seria? Aumentar, né, o controle das comunidades. Olha, onde tem menos de 2% das florestas da África estão sob controle de comunidades. 30% das florestas da América Latina e da Ásia estão sob o controle dessas comunidades locais. Então, onde essas comunidades locais organizam, fiscalizam as florestas, a preservação ela é maior. Portanto, diz aqui, ó, a expressão controle comunitário, né? O que ela significa? Controle da ONU, da Organização das Nações Unidas, é o controle das ONGs. Não, as ONGs apenas estudaram essa questão. Elas fizeram um relatório e foi apresentado num evento, né? Um evento na capital de Camarões, Yaoundé, uma conferência. Mas elas não fazem essa proteção, elas fazem os estudos. Controle dos governos locais ou controle nas comunidades locais. O próprio texto já disse bem claro, comunitário vem de comunidades locais. Essas comunidades locais são as pessoas que vivem dentro dessas florestas, né? Geralmente são povos nativos, são tribos indígenas, e esse estudo leva a crer que quanto mais essas comunidades locais elas controlam as florestas, mais elas são preservadas. Logo em seguida, nós temos aqui na atividade 13, é pedido aqui para você ler o texto para responder as questões A e B. O texto é um texto do livro didático, né? Expedições Geográficas, cujo título é Brasil, América Latina e África na ordem mundial do pós-Segunda Guerra. Sob o ponto de vista econômico, tanto a América Latina quanto a África estavam inseridas na divisão internacional do trabalho. Olha, foca bem nisso aqui, ó, divisão internacional do trabalho, né? Uma divisão clássica ali pós-Segunda Guerra Mundial, onde os países desenvolvidos eles vendem, exportam produtos industrializados, né? E por outro lado, os países subdesenvolvidos, pobres, exportam geralmente bens primários, né? Da agricultura, da pecuária, do extrativismo mineral, que tem um valor menor no mercado internacional, e aí a balança comercial ela fica desfavorável porque os produtos industrializados são mais caros e com isso o dinheiro converge para os países desenvolvidos. Então, na condição de fornecedores de produtos primários, produtos do primeiro setor, lá no sexto ano a gente aprende quais são os setores, quais são as atividades do setor primário: agricultura, pecuária e mineração, né? Ou extrativismo, para o mercado mundial, ou seja, forneciam bens derivados de atividades agropecuárias, café, cacau, cana-de-açúcar, carne, etc. Extração mineral, cobre, minério de ferro, prata, estanho, etc. De extração vegetal, madeira, celulose, etc. Da pesca. E nessa inserção, considerando o baixo nível de industrialização e de desenvolvimento científico e tecnológico em que se encontravam a América Latina e a África, eram importadores de produtos industrializados e de tecnologias. É importante ressaltar que a partir dos anos 60, 1960, principalmente Brasil, Argentina e México, começaram a se destacar na industrialização, diminuindo a dependência de importação de produtos industrializados, sem, contudo, livrarem-se da dependência científica e tecnológica em relação aos Estados Unidos e a outros países. Esses três países em destaque da América Latina, Brasil, Argentina e México, que sim, começaram a se industrializar e a se destacar, ou seja, abandonando um pouco a condição de país subdesenvolvido e dependente tecnologicamente, economicamente, a gente chama esses países que caminham para o desenvolvimento de países emergentes. A palavra emergente é aquele que está emergindo, que está crescendo, né? Então, não podem ser considerados países desenvolvidos, mas que estão dando passo para o desenvolvimento. Na questão da letra A, diz assim: se o Brasil e o continente africano ocupam a posição de fornecedores de produtos primários no pós-guerra, pós-segunda guerra, qual seria a ocupação de países como os Estados Unidos na divisão internacional do trabalho? Então, aqui fica muito claro que os países ricos, né, desenvolvidos, eles são os produtores, fornecedores de produtos industrializados e de tecnologias. Ao perceber que o desenvolvimento recente de países como Brasil, Argentina e México
ainda é limitado, discuta como podem superar esse quadro. Então, para diminuir a dependência de importação dos produtos industrializados, livrar-se da dependência científica e tecnológica, é necessário o quê? Investir em ciência, em pesquisa, em educação, para que as sociedades desses países possam desenvolver suas próprias tecnologias, né, para que os empresários possam começar a investir nas indústrias locais, com apoio das universidades, com apoio do governo, para que esses países possam se destacar como países industrializados que, portanto, não dependem de produtos importados. Bom, na última questão, na questão 14, aqui nós temos um texto esclarecendo os conceitos que nós vimos no início dessa aula: Estado, país, nação, território, povo e governo. E em seguida nós temos uma imagem aqui mostrando uma mão com a projeção aqui do mapa mundi, e as perguntas são: diferencie os conceitos de Estado e Estado. Estado com E maiúsculo, Estado com E minúsculo. Nós vimos isso também no início da nossa aula. Assinale a alternativa que apresenta a definição de nação. O que é nação? Uma organização política, administrativa e jurídica de uma sociedade. É a organização que tem a responsabilidade de administrar um país, um estado, província, município. Totalidade de pessoas que habitam determinado território ou conjunto de indivíduos que formam um estado. Ou é um agrupamento social unido por um passado histórico comum que deu origem a uma identidade cultural. Então está bem claro aqui. Ó. Sempre que se fala nação, você tem que prestar bastante atenção que o elemento unificador é a cultura que une essas pessoas. E geralmente os aspectos mais preponderantes são religião e língua. No caso da nação brasileira, a língua portuguesa, que herdamos dos colonizadores, e a religião, que também herdamos dos colonizadores, a religião cristã, seja ela católica em sua maioria, e depois as religiões protestantes. Por último, aqui a gente tem: leia o texto 2 para responder as questões C e D. O rompimento da barragem em Brumadinho. O Brasil inteiro voltou as atenções no dia 25 de janeiro para o município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Era início da tarde quando os meios de comunicação do país começaram a divulgar informações que uma barragem havia se rompido. 3 anos após o acidente em Mariana, a história vinha se repetir, mas dessa vez com uma proporção de vítimas ainda maior. A barragem de rejeitos de minério de ferro da mina do Córrego do Feijão, também da mineradora Vale, se rompeu e liberou uma montanha de lama, atingindo o refeitório e o prédio da mineradora, pousada, casas, vegetação e rios, deixando mais de 300 vítimas entre mortos e desaparecidos. A estrutura que comportava a mina tinha cerca de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, e de acordo com a Vale, o rompimento ocorreu na barragem 1, construída em 1976, e que estava desativada há cerca de 3 anos, ou seja, a barragem não recebia mais rejeitos da mineração, mas ainda armazenava os antigos resíduos. Com o rompimento, a lama conseguiu atingir o rio Paraopeba, que fica a mais de 5 quilômetros do local da barragem. O rio é um dos principais afluentes do São Francisco e faz parte do abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Com isso, a captação da água do local foi suspendida. Aqui nós temos uma imagem dos bombeiros, resgatando aí as vítimas, fazendo escavações na lama. E as perguntas são: com relação aos desastres socioambientais, na proporção que aconteceram em Bento Rodrigues, no caso de Mariana, podemos afirmar que a ação imediata dos governos estadual e federal é crucial. De que forma o governo pode ajudar a minimizar a problemática acontecida? E de que forma o governo pode evitar que aconteçam novos desastres? Apesar de não ter uma resposta clara aqui no texto, vocês podem até fazer uma pesquisa na internet, mas a gente pode fazer algumas reflexões. O que o governo, o que o Estado, os governos estadual e federal podem fazer? Podem cobrar relatórios dessas barragens, podem fiscalizar
essas barragens constantemente e exigir dessas empresas que façam o despejo em locais corretos aí, respeitando todas as normas impostas aí por técnicos, por engenheiros, por uma equipe especializada. Na letra D diz assim, ó, o rio Paraopeba é um dos principais afluentes do São Francisco e faz parte do abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte. Com isso, a captação de água no local foi suspendida. Por que houve a suspensão da captação da água? E o que essa situação pode ocasionar no dia a dia das pessoas? Então, a suspensão foi feita porque a lama da barragem chegou até ao curso d'água do rio Paraopeba. E essa lama ela é contaminada com metais pesados. E como não era possível separar esses metais pesados da água que chegava até a casa das pessoas, então foi feito essa suspensão da captação até que o rio voltasse ao normal. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.